bem, meus amigos? Mais um programa aqui semanal sobre as reformas. Não tem muito a ver, é sobre reforma tributária e administrativa, né, o nosso programa. Só que hoje nós vamos falar de um tema ligado à área tributária, mas tem a ver com um trabalho que a gente vem realizando há muito tempo junto à fiscalização federal, à Receita Federal do Brasil, né? É um programa de conformidade tributária, um programa muito importante que a Receita Federal está praticando e vai praticar daqui para frente. E nós vamos fazer um programa especial hoje sobre esse tema, né? O que é a conformidade tributária, né? Aos olhos da Receita Federal. Eu acho que é muito importante, né? Esse bate-bola para os senhores tomarem a ciência e transmitir isso aos seus clientes, né? De que daqui para frente o programa terá uma forma diferente de comunicação ao contribuinte. Então, ao invés de notificar, eles vão mandar uma comunicação orientativa. Então, comigo estará aqui o Diogo Chamon, que também participará desse bate-bola, desse bate-papo a respeito desse programa de conformidade tributária. Tudo bem, Chamon? Como é que você está? O que você acha desse programa de conformidade tributária aí anunciado para nós, em parceria com a Receita Federal do Brasil? Olá, presidente, pessoal que nos assiste. Na realidade, isso é uma questão que a gente já trabalha com essa possibilidade há muito tempo, né? A gente vem desde a implantação do projeto SPED, com uma possibilidade de cruzamento de informações muito aprimorada e detalhada por parte da Receita. E neste ano, acho que positivamente, a Receita procura uma entidade representativa como a FENACON para repassar, para discutir os procedimentos e para dar oportunidade também para o contribuinte, para as empresas, por intermédio das suas assessorias contábeis, poderem regularizar. A gente precisa ter bem presente que é uma situação que é há muito tempo falada, né? A questão de cruzamento de informações. É verdade que a gente tem obrigações acessórias com informações redundantes, a gente tem algumas críticas e restrições quanto a essa estrutura, mas esse cruzamento de dados ele é propagado e defendido por nós, né? Que estamos liderando entidades e participando de entidades há muito tempo, né, presidente? Então, a gente precisa, sim, melhorar, atender essas notificações e melhorar nossos processos internos para que essas divergências não ocorram. Você tem razão. Tá? É importante ressaltar, né? E bem colocado, inclusive, pelo nosso subsecretário da Receita Federal na questão da arrecadação, o Jonathan Formiga. Ele disse o seguinte, quer dizer, nós há muito tempo a gente fala que fará esse cruzamento de informações, né? Depois do projeto SPED, especialmente, e agora é a primeira, na verdade, já tem duas fiscalizações feitas com base em informações efetuadas através do SPED, né? Então, é bom a gente também ressaltar isso a quem nos ouve, aos contribuintes que também nos assistem, né? A primeira delas foi o cruzamento do ECF-CD, né? Que nesse cruzamento, cento e poucas mil empresas, 150 mil empresas, elas foram entregues, os ECDs, em branco. A própria Receita Federal, na verdade, ela não notificou a todas as empresas de imediato, ela notificou 58 mil empresas, né? E essas empresas, evidentemente, receberam uma comunicação orientativa, né? A ideia é, dentro desta lógica, por que comunicação orientativa? Porque a própria legislação tributária, o Código Nacional Tributário, se o contribuinte fizer a autorregulamentação, ele não tem encargos, não tem multa nem nada, né? Nem juros nem nada. Então, a ideia é justamente essa, que com esta orientação, essa comunicação orientativa, que o contribuinte possa verificar, de fato, se aquela obrigação foi entregue desta forma, né? Se autorregularizar, né? Até a própria Receita sugere, neste caso, um critério de atualização, né? E é evidente que o contribuinte pode não concordar e mandar uma outra valores apresentados, talvez, né? para este fim, né?
se atualizar, né? E o prazo, eles dão prazo sobre isso, um prazo de 60 dias, né? Então, e como é que isso chega? Chega através das caixas postais eletrônicas dos contribuintes. Então, é importante, né? A gente sempre fala isso para o cliente, né, Chamon? A gente sempre comenta isso, mas, infelizmente, sempre tem aqueles contribuintes que ainda não têm esse hábito de entrar diariamente na caixa postal para olhar as suas correspondências ali elencadas, né? Acho que é importante que se faça esse trabalho, né? Eu brinco, às vezes, muito com meus clientes, dizendo o seguinte, né? Isso aqui nem, meus amigos, escovar o dente. Você tem que escovar o dente todo dia. Você acorda, né? Vai ao toalete, vai ao banheiro e escova o dente. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Todo dia chegou na sua empresa, liga o seu computador e entre na caixa eletrônica, não só federal, mas do estado, do município, para verificar se tem alguma informação que seja importante ou alguma notificação que seja importante para a sua empresa. Então, acho que esse que é o caminho, né, Chamon? O que você acha disso? E você acha que as pessoas vão começar a tomar esse hábito de fato, de verdade? Pois é, presidente, infelizmente, né, a sociedade brasileira, a população, não só na área tributária, mas especificamente nesse caso que a gente está falando, acaba aprendendo muito na dor, né? Então, ela acaba aprendendo na punição, acaba aprendendo numa dificuldade que teve. O fato é que o projeto, já desde antes do projeto SPED, já tinha um cruzamento de informações, e o projeto SPED, a gente pode lembrar aqui, que ele está vigindo desde 2007, com a implementação da nota fiscal eletrônica, e depois 2009, com as demais obrigações que começaram a ser implementadas. Então, nós temos hoje uma exposição do nosso trabalho e das obrigações acessórias, obrigações principais das empresas, muito importante. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito presente, porque, além disso, além das cruzações de dados, de obrigações, a gente não pode esquecer que nós também, a Receita também está começando a cruzar informações com informações financeiras, que é a e-financeira. São informações que os bancos declaram para a Receita, referente a CPF e CNPJ, praticamente de todo mundo. A gente está falando aqui de CPF que gira com mais de R$ 2.000 no mês, já tem seus dados informados para a Receita, e CNPJ acima de R$ 6.000 por mês. Então, numa análise simples e realista, praticamente todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, têm seus dados transmitidos para a Receita Federal. E aí, transpõe um pouquinho a questão da execução, a qualidade na execução do serviço. Transpõe a obrigatoriedade, a necessidade de informar correto para a Receita. A gente está falando de movimentos financeiros que podem sinalizar uma possível sonegação, como também podem uma falta de controle. A gente, por exemplo, se nós tivermos valores transitando na nossa conta de empréstimos ou de venda, sei lá, que não seja operacional, precisa ser bem registrado, porque estamos, sim, sujeitos a prestar contas, prestar esclarecimentos para a Receita Federal. É um novo mundo que já vem sendo propagado, já vem sendo difundido há alguns anos, há mais de uma década, no mínimo, que nós, né, tanto o empresário, o contribuinte, como nós, que somos intermediários, o assessor contábil, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Isso é uma realidade. A Receita Federal, inclusive, retardou um pouquinho esse movimento, muito em função, muito por conta dessas informações, da qualidade das informações não estarem adequadas. O senhor mesmo disse, né, da posição da Receita, que 150 mil ECDs foram entregues em brancos. ECD é contabilidade, ECD é o antigo livro diário. Para entregar em branco, porque não foi feita contabilidade de empresas que estão obrigadas a fazer. Quer dizer, todas as empresas estão obrigadas a fazer, mas ainda há uma aceitação de empresas do Simples que possa não entregar para a Receita, mas ECD quem entrega é quem não é do Simples, é a empresa do lucro real, é a empresa do lucro presumido. Então, aí demonstra que nós também temos que fazer uma meia-culpa, nós como contribuintes e nós como assessoria contábil, que precisa se evoluir bastante na qualidade dessas informações para que as consequências não venham logo ali adiante. E nós sabemos que as consequências
tem um preço, tem uma cifra. Não é um puxão de orelha, né, presidente? A penalidade vem do banco, sai do banco, para ser mais preciso. Isso foi deixado de forma muito clara, né? Inclusive nessas reuniões. A segunda, ele falou do cruzamento da DIRF com as DARFs, né? E também com um número muito grande de inconsistência, você bem colocou, para a financeira, enfim. O que se notou? Se notou que foram enviadas quase 30 mil cartas, né? Nas caixas postais, ou seja, 30 mil empresas, quase 30 mil receberam esse encaminhamento de divergências encontradas, né, a serem regularizadas, inclusive com sugestões de como efetuar a regularização. E volto a falar, isso na segunda carta já que eles emitiram, né? E como é que fica isso? Na verdade, você tem que entrar na Caixa, verificar essa carta encaminhada, orientativa, lá tem um endereço eletrônico para você acessar, que você acessando, você, contribuinte, já vai entrar lá nos seus dados e vai dar realmente a posição lá para você poder se regularizar. E na própria carta diz que a divergência fala em valores, inclusive, qual o valor teoricamente eles levantaram, que seria o correto, e o que está lançado, enfim, tem todo esse critério que, evidente, que você, contribuinte, pode contestar, não concordar com o valor, mas o que não pode fazer é não fazer nada. Isso que é importante ressaltar, né? Não pode não fazer nada, porque se não fizer nada, em 60 dias, você será, assim, aí notificado e autuado, né? Com todo o regramento que sempre existiu, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? O critério, os cuidados que a gente tem que tomar, né? Na construção disso, né? Por isso a importância, realmente, aí vamos falar dos profissionais da contabilidade também, né? Fazer um pouco a minha-culpa, como você colocou, né, Diogo? É importante também esses profissionais terem todo o critério, todo o cuidado no levantamento das informações, se a coisa estiver inadequada, comunicar ao seu cliente para que se façam as coisas de forma correta. Evidentemente, no cumprimento de compliance, né, compliance legislativo, no compliance fiscal, ou seja, segmento de regras e de regulamentos, tudo isso é extremamente importante, extremamente importante. Por isso que é importante, evidente, que você tenha uma contabilidade adequada que possa fazer o seu trabalho, que você não tenha nenhum problema, nenhuma surpresa efetivamente, né? E ficou claro para mim, viu, Chamon? Inclusive na conversa que tivemos lá com o pessoal com a cúpula da Receita, nesse sentido, que é bom para todo mundo, na verdade, essa questão da autorregulamentação, né? O governo já vem tendo uma queda de problemas de divergência já, até em função da própria SPED, isso vem ocorrendo. Eles mostraram um gráfico mostrando isso, né? A queda efetiva de inadequação, então isso é uma coisa importante que está acontecendo, ou seja, o próprio contribuinte tem tomado mais cuidado em relação a essas questões, né? E o que é mais importante, você afastando essas questões regulatórias, né? Você pode afastar também um provável litígio, né? Que pode virar um contencioso tributário. Isso não é bom para ninguém, nem para você que está entrando com a ação, né? Que vai gastar muitas vezes 2 vezes com advogados, tudo mais, e com o próprio pagamento, se você perder lá na frente, né? E com a própria Receita, que deixa de receber isso de forma antecipada, né? Então, eu acho que a Receita usou uma lógica importante, né, para até antecipação de uma legítima receita de tributária que deveria entrar nos cofres do governo, né, antecipar isso, dando essa condição de autorregulamentação, podendo facilitar, vamos dizer assim, a forma de regularização do contribuinte, né, entrando dinheiro antecipadamente e evitando uma briga judicial, né, um contencioso, um litígio, que eventualmente ninguém ganha, todo mundo perde, inclusive a Receita, né, porque o dinheiro não entra no cofre público e falta dinheiro para o cumprimento aí das obrigações sociais que o governo, evidentemente, tem que andar, né? Então, queria que você comentasse um pouco disso também, Chamon. Eu imagino, eu entendo que o grande desafio para os colegas empresários da área contábil, assessorias contábeis, é o convencimento, né? Conseguir demonstrar a importância da qualidade das informações para o empresário. Porque eu acredito
que boa parte, ou a grande maioria da parte dessas informações inconsistentes sejam por falta delas, sejam por falta de acesso às informações ou documentos. Então, é um momento de mudança de postura, talvez, mas o grande desafio, ao meu entender, é essa conscientização dos clientes, né, dos empresários, da importância da qualidade das informações, da importância da organização das informações, dos documentos, porque, como a gente já mencionou aqui, o preço disso é em cifra, o preço disso é em multa. Apesar de nós termos, neste momento, uma oportunidade de regularização, mas a omissão de dados ou a má apuração acaba gerando uma multa por recolhimento em atraso de imposto complementar, ou mesmo, daqui a um pouco, alguma situação de entrega em atraso de alguma obrigação acessória. Então, acho que o caminho é esse. Eu não acredito que os colegas da área contábil errem por falta de capacidade, uma questão de obrigação acessória, mas muito maior a incidência por falta de condições de obter as informações adequadas no tempo correto também. Outra coisa que foi comentado lá eu não lembro se foi na primeira reunião ou na segunda, mas uma questão que foi levantada, né, até porque já foi uma reivindicação nossa da FENACOM à Receita Federal, né, a obrigatoriedade da identificação do profissional contábil, né? Na verdade, essa obrigatoriedade existe, de fato, nas secretarias fazendárias, né, dos estados. Na federal não é uma opção, você pode colocar ou não. A ideia de colocar isso de forma muito clara, obrigatória, de fato vai identificar o profissional que está ali praticando aquele trabalho junto àquela empresa, né? Porque hoje existem alguns problemas, a gente sabe disso, né? A baixa, por exemplo, a empresa que deixa de fazer aquela escrituração contábil, né, e fiscal de determinado cliente, ou porque ele que resolveu sair, ou porque a empresa resolveu mandar ele embora, enfim, são algumas possibilidades, ou N possibilidades, e não é dada a baixa, e a coisa continua em aberto, percebe? Então, isso é uma coisa muito ruim, né? Que muitas vezes aquele profissional já não está mais vinculado àquele CNPJ, como representante da profissão contábil relativamente àquelas escrituras fiscais, né? Então, isso é uma coisa que é ruim. Outra coisa que também pode acontecer, né? Esse é um caso que nós estamos comentando, é justamente o fato de tornar isso uma identificação obrigatória, e se o sujeito não fizer alteração, não tiver ninguém colocado ali como o responsável profissional, e que aquilo trave, evidentemente, não consiga entregar, por exemplo, uma declaração, né? Isso seria o correto e o adequado, porque você, de fato, valoriza o profissional contábil, valoriza essa relação, né, com a empresa, né? E ele também pode se manifestar, aliás, tem que se manifestar, para dizer, não, de fato, sou eu que sou o responsável pela entrega do documento relativo a esta empresa. De fato, ela é minha cliente, quer dizer, ele tem que se manifestar. Essa é a minha opinião. Então, isso está sendo, na verdade, discutido, já colocamos isso várias vezes na Receita Federal, até porque tem acontecido uma situação até ruim, acho que você sabe disso, a gente tem comentado na nossa diretoria, né, de colegas nossos que foram notificados por problemas na empresa, né? E muitas das vezes essa empresa nunca foi cliente de nenhum desses profissionais, ou foi cliente há 10 anos atrás, coisa que valha, e o sujeito lá ninguém deu baixa, nesse caso, ou usou o nome dele indevidamente, né? E como não há uma fiscalização sobre isso, fica uma situação muito ruim, porque ele que tem que provar que ele não era o profissional naquela época, naquele período em que está sendo sofrida aquela fiscalização. Então, são situações que nós colocamos com muita clareza e a gente acredita que isso também é um critério para melhorar essa relação e valorizar mais o trabalho do profissional contábil. O que você acha disso, Chamon? Essa questão dos empresários não se envolverem em quase nada da questão fiscal, tributária, contábil. Então, o fato de trocar uma assessoria contábil
tem que ter alguma responsabilidade, tem que ter alguma obrigação, tem que ter algum envolvimento. Então, e trocar essa responsabilidade junto a um órgão oficial como a Receita, eu vejo como extremamente importante, porque essa cultura, no começo dessas andanças aí, de nós falando sobre projetos PED, sobre social, a gente fazia muita palestra para conscientizar o empresário que é uma obrigação da empresa e não do contador. E por muitas vezes, presidente, eu rodei o estado do Rio Grande do Sul falando sobre essa conscientização do social. E muitas vezes, na maioria dos casos, o empresário mandava seu contador assistir a palestra. Mas a palestra não era para ensinar a fazer. A palestra era para conscientizar da importância do nível das informações e da consequência do não cumprimento. Então, isso é uma coisa, é lógico, né? A gente contrata uma prestadora de serviço para qualquer área, a gente quer ter tranquilidade, mas um envolvimento mínimo, isso tem que ser feito. E me parece que esse registro do responsável, ele sanearia boa parte dessa questão, porque tem esse envolvimento, tem que ter quem é o responsável, tem que fazer essa troca, tem que fazer essa comunicação. E quem faz isso? Ao menos a ordem parte do empresário. Então, eu acho que isso assim como eu falei, né, que o desafio do contador seria a conscientização do empresário, eu acho que nesse movimento também traria uma participação do empresário. A gente não está falando aqui para ele saber calcular imposto, a gente não está falando para ele saber entregar isso ou aquilo, a gente está falando de ele ter uma noção mínima de necessidades, riscos e consequências. Então, o contador tem que ser, e é importante em qualquer processo, em qualquer empresa, mas o empresário não pode estar de costa para essa operação e não pode estar à margem de tudo o que acontece com a empresa dele. É, de novo, um grande desafio, tem sido um grande desafio da assessoria contábil também fazer essa conscientização. Você tem razão, acho que isso para mim é o mais importante, né? Levar ao contribuinte essa conscientização. Ele precisa entender que tem responsabilidades que são inerentes a ele, empresário, não é do contador, né? Até abrir a caixa postal eletrônica, isso é uma responsabilidade do empresário, né? Quantos problemas hoje nós já vimos, né? Em colegas, na minha empresa aconteceu isso já lá no início, lá atrás, né? Do empresário nos querendo nos responsabilizar porque ele não abriu a caixa, porque ele não viu uma notificação e muitas vezes perdeu prazo, né? Ou teve um prazo muito curto, né? Para poder fazer uma defesa, fazer uma reflexão melhor em cima de alguns processos que estavam ali levantados, né? Isso é muito natural, muito comum de acontecer, mas mesmo com tudo isso, o empresário, ele acha que isso é tudo encargo do empresário contábil, o que não é verdade, né? Que não é verdade. Isso daí, a informação, a comunicação, a notificação, ela vem para quem? Vem para o dono do negócio, para o empresário, né? Ou para o acionista, ou para o acionista principal, ou para o CEO, não importa. Para quem a empresa determinar que tem que ser uma pessoa que vai fazer esse elo de comunicação com essas informações importantíssimas para que ele absorva aquilo e aí passe, se não for o dono do negócio, e passe aos donos do negócio a informação, que aí sim comunique o contador, né, se alguma coisa ligada ao procedimento contábil, ligado, enfim, não importa, mas isso tem que ser feito com esse critério desta forma. Por isso a importância desse programa aqui, né? Está trazendo essa divulgação, né? Essa possibilidade importante que a Receita Federal está dando aos empresários, né? Aos contribuintes, de se autorregularizar. Quer dizer, isso é uma coisa extremamente, uma diferença gigantesca, como sempre ouviu, não, sempre houve, aliás, tanto na Receita Federal, como nos órgãos de fiscalização dos estados e também no município. Quer dizer, nunca houve esse critério de comunicação orientativa. Isso é a primeira vez que está acontecendo, é um ineditismo aqui na sociedade brasileira e extremamente importante que a gente traga assim aos senhores, né, essa informação, né? E ela se inicia onde? No momento em que você responsável na sua empresa, você responsável
na empresa, numa SA, não importa se é limitado, o que quer, você é o responsável para poder justamente diariamente entrar lá e verificar se tem alguma notificação ou comunicado orientativo importante para que você possa dar encaminhamento a isso. Isso, de fato, é o que faz toda a diferença. Presidente, e a gente aqui não está falando, não está se eximindo de responsabilidades, né? A gente sabe muito bem a importância e a responsabilidade que temos nesses processos tributários e fiscais. Mas, se o contador de empresas pequenas ou médias tenha que ter essa responsabilidade do acompanhamento diário das comunicações da Receita, isso tem que ser, no mínimo, reconhecido e valorizado. Então, o que não pode, aqui é um desabafo, né? Mas o que não pode é o empresário pagar uma contabilidade se sentindo como um custo obrigatório, porque tem que fazer guia, fazer aquilo, e exigir que a gente avance na fronteira do serviço e tenha responsabilidades importantes, porque esse da Caixa Postal, se a gente acessar a Caixa Postal, é como se fosse um reconhecimento de recebimento, está contando prazo. Então, eu acho assim, o contador pode acompanhar essa movimentação da receita perante o cliente? Pode. O empresário pode acompanhar? Deve. Só que isso tem que ser tratado, tem que ser reconhecido, porque é uma responsabilidade muito grande. E daí o empresário ele quer pagar um preço de contabilidade online, né, um valor pequenininho, e quer que seja amparado por um cuidado de mordomo, um cuidado de babá, até para não sendo pejorativo. Então, são VIP, coisas né? mas coisas assim que avançam demais, daqui a pouco não tem um critério, o acompanhamento. Isso é uma coisa que também é o momento da nossa categoria, da área contábil, também se valorizar e se posicionar quanto a isso, né? A gente vai assumindo quantas vezes entram obrigações acessórias novas, com mais informações. De novo, o projeto SPED é um exemplo clássico, que nós vamos absorvendo, vamos cumprindo. Tivemos agora, aí, nos últimos dias, um prazo para entrega de social das empresas do Simples, onde nossos escritórios, as nossas equipes ficaram trabalhando até de madrugada, e o empresário, brincando aqui, mas tomando lá um whiskyzinho, tomando um chopinho, fazendo um churrasco, enquanto a gente aqui com uma úlcera, tentando cumprir um prazo de uma obrigação que tem, né? Óbvio que é nossa obrigação, mas o empresário não está envolvido. E se der uma zebra de não entregar no prazo e pagar multa, a empresa contábil é que vai arcar. Então, esse equilíbrio que a gente tem que ver. Eu acho que a Receita Federal está dando uma oportunidade de regularização, isso tem que ser saudado, porque por muitas outras ocasiões a gente recebia só a DARF ou uma intimação, e neste momento a gente está recebendo a condição de regularizar. Mas isso também não pode ser colocado na conta do contador também, a ponto de ele assumir isso, regularizar isso, e não ter a participação do empresário ou conhecimento do empresário. Porque por mais que haja uma regularização, vamos deixar claro aqui, as obrigações acessórias, as obrigações principais, são obrigações das empresas. Quem cumpre essas obrigações por uma questão de contrato, de contratação, são as assessorias contábeis. Então, eu estou repetindo, talvez seja sendo repetitivo demais, mas o empresário tem que ser trazido para essa discussão. O empresário ele tem que participar dessa situação. O empresário tem que saber que a Receita está cobrando, que a Receita está cruzando, que a Receita está dando oportunidade de regularizar. O empresário tem que participar disso. Senão, a gente fica com as costas pesadas, carregando esse fardo, inclusive dando alguma eventualidade de um erro, arcando até com multas. E que aí é uma coisa que tem que ser pesada também. Então, o que foi falado pela fiscalização, que é evidente que eles acham que evidentemente houve algum erro e não fraude, porque se houvesse fraude, ele já, para aquilo que eles considerarem fraude, automaticamente a notificação é diferente, né? Mas nesse caso não houve alguma falha, deixou-se de registrar alguma coisa, algum cruzamento indevido, enfim, tem que se levantar para ver o que houve, né? Então, óbvio que tem que ter a
participação sempre da empresa, porque, como você bem colocou, o contador, o empresário contábil, ele confecciona essas obrigações acessórias com base na informação que vem da empresa. Na verdade, o contador não gera informação nenhuma. Quem gera informação é a empresa, é o empresário. E os negócios que a empresa estão circundando. Então, teoricamente, vamos pensar da forma correta e adequada. Então, ele está cumprindo todos os regulatórios do mercado que ele atua, todos os regulatórios fiscais do mercado que ele atua. Está tudo correto, tudo bonitinho. Se tem alguma divergência, onde pode estar? Pode ser realmente alguma falha de comunicação, alguma coisa que não chegou. E isso tudo tem que ser levantado, evidentemente, né? No momento que se recebe uma comunicação dessa, para verificar o que ficou faltando aí, né? Para poder fazer aí sim um ajuste adequado, até com sugestões da própria Receita, do movimento que ela levantou, que pode estar correto, pode não estar. Isso quem vai adequar e se adequar a isso vai ser a empresa, né? Vai ser o contribuinte, e fazer, evidentemente, essa alteração dentro desse prazo, né? E esse projeto, como um todo, está sendo chamado Projeto Conformidade Fiscal, né? Projeto Conformidade Melhor Caminho, que eles acham que é o melhor caminho para chegar nessa situação. E uma parceria direto com os profissionais da contabilidade, com os empresários, né, e com os contadores, trazendo informações de forma antecipada, como trouxeram agora esses 2 casos, trarão outros casos para nós, e abrir uma via de mão dupla, ou seja, alguma dificuldade que existir, que houver, em qualquer situação, que a gente também apresente essas dificuldades à Receita Federal, para que ela possa também se antecipar na análise, na melhora desses processos todos lá naquela casa, né? Então, esses são os critérios, né? E o último critério, passado tudo isso, é o auto de infração. É a última ação de execução se nada acontecer, né? Então, voltando só para fechar o tema, né? Eles vão mandar isso através da Caixa Postal Eletrônica aos contribuintes, né? Levando essas questões da autorregularização, dando um prazo de 60 dias. Eles estão dizendo que vão mandar uma carta, chamando de carta vermelha. Essa carta vermelha é se eles não receberem nada antes dos últimos 30 dias, dizendo, você não se movimentou ainda, você ainda tem só 30 dias agora para se autorregularizar, ok? E subsidiando com todas as informações que eles na Receita têm a respeito desses todos os cruzamentos que a gente conhece, né? Então, essas são as ações de conformidade que eles estão se propondo a fazer para tentar caminhar para 0%, esse é o objetivo, vamos dizer assim, como filosofia, né? Em última instância, caminhar a 0% os autos de infração. Então, a ideia é tentar, quanto mais se regularizar, menor serão os números de auto de infração que ocorrerão. Eles fizeram até como exemplo a questão, por exemplo, de imposto de renda da pessoa física, que é o processo assim, mais antigo da Receita Federal em termos de automatização, e o mais, vamos dizer assim, mais sofisticado hoje, né? Porque é mais antigo, já tem mais o pente fino, mais o trato, né? Nas análises e tudo mais, e eles dão isso como uma queda também de erros, né? Inclusive dando essa possibilidade de acesso. Você vê que você pode entrar a qualquer momento, se você verifica, puxa, eu errei ali, entregou a declaração, e às vezes passa, você percebe uma falha, às vezes, muitas vezes, essa declaração já processada e não foi pego nem na Receita, você fala, poxa, errei aqui, você pode se regularizar, fazer essa alteração, né? E tudo isso é levado em consideração. Quer dizer, é uma prática já hoje praticada na pessoa física, com bastante critério, de uma forma muito, muito inteligente, ao meu ver, e a ideia é trazer também o mundo empresarial, né? Os CNPJs também para essa realidade que já existe na pessoa física. Então, Chamon, queria que você desse suas últimas considerações a respeito desse programa, porque o programa, infelizmente, já está acabando, e a respeito desse tema tão importante, dessas ações tão importantes que a gente deve adotar para melhorar essa relação fisco-contribuinte. Presidente, a gente sabe e reconhece essas dificuldades que a gente tem de cumprir as obrigações com a Receita. Não tem sido fácil, mas neste caso a Receita fez um movimento muito interessante e positivo. Então tem que saudar isso e tentar cumprir da melhor maneira possível. E também, presidente, eu acho que tem que saudar aqui a nossa federação, a nossa classe, que conseguiu no meio da sua representatividade, conseguiu esse acesso, esse canal direto com a Receita Federal.
para oportunizar que os contadores, as assessorias contábeis possam fazer um trabalho antes, um trabalho de autorregularização antes de uma penalidade. Eu acho que isso tem que ser muito saudável. Eu acho que tem que pegar também a nossa base de representados e oportunizar que eles possam também nos encaminhar algum tipo de dificuldade e nós aproveitarmos esse canal com a Receita e tentar melhorar o ambiente de cumprimento de obrigações, porque realmente se conseguiu, e aí que eu faço essa saudação afinal, se conseguiu um canal muito estreito e importante com o nosso maior órgão fiscalizador. Então, era isso, presidente. Parabéns pela sua atuação, o senhor é o líder nessa situação aí. Não, imagina, esse é um trabalho de todos nós, da nossa diretoria e de todas as diretorias anteriores que vieram, tanto na própria federação, que esse ano completa 30 anos, como nos nossos sindicatos, né? Esse trabalho de formiguinha de base que sempre fizemos, né? Você lá no Sul, em São Paulo, e tantos outros amigos, alguns que infelizmente já foram embora, e outros que estão aí, e jovens que estão vindo também, com esse objetivo de tentar melhorar essa nossa relação em relação ao contribuinte. Então, obrigado novamente pela participação, Chamu, obrigado aos senhores que nos assistem, e acabou o programa, infelizmente. Mas semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Forte abraço e até a próxima semana.